Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Quero fazer uma pergunta direta ao seu coração já para conversar com você sobre aquilo que Deus colocou no meu coração para a gente poder tratar. Você anda junto de quem? Quais são as influências que você tem à medida que você se relaciona com as pessoas que você tem estado próximo? Isso certamente influencia a sua vida quando você escolhe andar com algum tipo de pessoa, seja ele qual tipo for. Ninguém é forte o suficiente que não se influencia pelo meio no qual está vivendo. É sobre isso que a gente vai conversar, baseado no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. A história narrada mostra a transição do profeta Elias para o profeta Eliseu, e a gente vai tentar tirar algumas lições importantes da escolha de Eliseu andar junto com Elias. Nós estamos na semana 25, na nossa conversa de agora, do nosso estudo bíblico, semana 25 do nosso circuito bíblico, que é o lugar, o nosso plano de leitura da igreja, que escolhemos ler a Bíblia inteira em um ano, de maneira cronológica. Então, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Depois disso, a gente lê o texto de 2º livro dos Reis, capítulo 2. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado por esse dia na sua presença, por essa hora que estamos juntos aqui. Na hora que for, no dia que for, que essa pessoa vai estar acessando esse vídeo, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que na palavra haja o resplandecer do Senhor sobre a vida dessas pessoas que estão comigo aqui. Eu peço que o teu favor esteja sobre cada um, que a sua misericórdia os alcance e que o Senhor nos ensine o valor de andar junto e as consequências de andar junto. Peço a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ler o texto, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Eu vou ler devagarzinho e aí depois a gente vai conversando sobre cada parte aqui importante que eu gostaria de destacar. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Espera aqui, rapidinho, vem para cá, presta atenção. Deixa sua Bíblia aberta, percebe que tem alguma coisa que a gente não sabe antes. O contexto que estamos aqui é onde Elias, um dos grandes, talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele já está no fim da sua vida. Elias fez grandes coisas em nome de Deus. Ele confrontou o rei Acabe, sua esposa, seus pecados. Ele derrotou os profetas de Baal e matou os profetas de Baal. Foi um homem que foi alimentado por corvo, foi um homem que teve medo de Jezabel, ele foi um homem que pediu a morte, um homem com muitas experiências com Deus. Era um cara meio estranho, usava pele de animal como vestimenta, vestia roupa de pelo e usava cinto de couro, como a gente vê no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8. Bem parecido com João Batista, né? Interessante aí, tanto Jesus lá no Novo Testamento vai falar que o Elias que havia de vir já veio, que era a referência a João Batista representando o grande profeta Elias. O povo de Deus aqui agora estava em dois reinos divididos, o povo do norte, o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá.
os reis, meu Deus, os reis estão uma sequência de reis que reprovavam, que eram reprovados por Deus, porque não faziam o que Deus tinha mandado nas suas leis e nos seus mandamentos. Os reis, eles faziam o que os seus pais, eles viam os seus pais fazendo, o pecado dos seus pais, e vinham e cometiam os mesmos pecados. Esse lugar da influência das gerações que é tão relevante, tão importante a gente prestar atenção no nosso dia a dia, o quanto que nós estamos influenciando as pessoas, os nossos filhos, a partir das nossas atitudes. Então, chegamos então ao final da vida de Elias, onde Eliseu está com ele. Mas de onde veio Eliseu? De onde veio Eliseu? Para a gente chegar aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Para você descobrir por que Eliseu estava ao lado de Elias, você tem que voltar para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Lá, o Senhor aparece para Elias e aí manda ele fazer 3 coisas. No versículo 16. Deixa eu ir para o versículo 15 primeiro. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Acontece que quando chega no versículo 19, isso aqui, essa experiência onde o Senhor se aparece a Elias, Elias está na caverna. Lembra que aí passa o fogo, passa a chuva e aí na brisa suave o Senhor se manifesta, né? E aí chega no versículo 19, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Pausa aqui. Os profetas, eles tinham capas diferenciadas. Os chamados videntes do Antigo Testamento. Eles tinham capas de pele de animal, provavelmente pele de cabra. E esse lugar de lançar sobre ele a capa era chamá-lo a ser o seu sucessor. Era chamá-lo, adotá-lo como um filho. Usava-se também esse lugar da capa para adoção de filhos. Então, quando Elias lança sua capa sobre Eliseu, o que Elias está fazendo é um convite a Eliseu para que seja então o seu sucessor. Acreditava-se também, claro, como um simbolismo óbvio, que a capa do profeta era onde o poder de Deus estava concentrado. Então, o profeta e a sua capa. Então, quando Elias lança a capa dele sobre Eliseu, ele já está convidando ele para ser o sucessor e também o detentor do poder que estava sobre ele. E aí, versículo 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ao que tudo indica, Elias lançou a capa e seguiu. E aí agora aquele que aceitasse o convite andava na direção daquele que o convidou. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Isso aqui mostra exatamente aquilo que eu disse, que quando lança a capa, essa já é a mensagem inteira sendo dita a Eliseu. Então, quando Eliseu já sai correndo atrás de Elias, já corre atrás de Elias, do grande profeta,
e já fala com ele: peraí, me espera um pouquinho, deixa eu despedir da minha família. Então, vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz, lembre-se do que eu estou te chamando, para que eu estou te chamando. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Olha que interessante, quando Eliseu escolhe andar junto a Elias, aceitar o convite de andar com ele, de ser o seu sucessor, o seu auxiliar, porque para que você possa aprender com alguém, você se submete a andar com ele para ser o seu auxiliar, para você fazer aquilo que o profeta precisa, aquilo que aquele homem que está te ensinando, aquilo que ele pede, você faz, você cumpre, você obedece. Para quê? Para que você aprenda. Para que você aprenda não só o que ele está fazendo, mas aprenda a tratar o seu coração. Tratar a humildade, tratar o zelo, mostrar o que de fato é prioridade. Tratar você completamente para que você seja o potencial que você pode ser em Deus. E é interessante que Eliseu, ele, ao aceitar o convite de Elias, ele deixa tudo para trás. Ele abre mão de tudo que ele tinha. Ele abre mão dos bois, ele abre mão dos equipamentos de arar, ele abre mão. Ele destrói tudo porque ele não quer voltar. O tempo de agricultura já estava acabando, já tinha encerrado, era aquele outro ciclo. Ele agora seria o sucessor de um profeta, ele seria um aprendiz de profeta. Ele andaria junto do grande profeta Elias. Então ele abre mão de tudo, partilha do que ele tem com o povo. Ele é generoso com o povo. Ele destrói aquilo que poderia ser uma tentação a voltar no caminho antigo, voltar para a vida anterior, para o jeito antigo de viver. Isso é muito interessante fazer uma relação com os discípulos de Jesus. Nos evangelhos a gente consegue ver com muita clareza que os discípulos de Jesus abriram mão daquilo que faziam para poder seguir o seu mestre. O preço de ser discípulo é abrir mão daquilo que naturalmente fazemos e ofertarmos completamente a Cristo e sermos seguidores dele. Não há lugar para a velha vida. Não há lugar para o velho homem. Não há lugar para os velhos direitos. Não há lugar mais. Então, a partir daqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19, Eliseu passa a ser o auxiliar de Elias. Quando nós chegamos de volta agora para o meu texto principal com vocês, que é 2 Reis, nós vemos então Elias falando, fique aqui, no versículo 2, ok? Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, lhe disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Eles já estavam caminhando juntos, eles já andavam juntos, e Elias queria ir sozinho, por algum motivo que não se sabe. E Eliseu falou, de jeito nenhum, eu me comprometi a andar com você, eu me comprometi a aprender com você, eu me comprometi a ver o que você faz, como você faz, e eu então vou com você, de jeito nenhum, não vou te deixar ir sozinho. Versículo 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você. Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó, de um lugar para o outro. Ele respondeu,
de novo: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Mais uma vez, olha só. Mais uma vez, Elias tentou ir sozinho para Jericó. Eliseu fala: de jeito nenhum. O meu compromisso com você é vitalício. Eu vou com você por onde você for. Afinal, eu sou o seu auxiliar e eu escolhi viver ao seu lado para aprender de você, para desfrutar da sua presença, desfrutar do seu ensino, para ser um como você. Antes disso, os profetas, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu, dando a notícia que ele já sabia, que Elias já estava prestes a morrer, né? E aí ele falou: ok, mas não vamos falar disso. Imagina só o coração de Eliseu. Agora, em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Mais uma vez, um grupo de profetas disse isso. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. 3 vezes Elias tentou ir sozinho para algum lugar e por 3 vezes aquele que se comprometeu a andar com ele, a aprender dele, a viver com ele, não deixou. Então partiram juntos para o rio Jordão. 50 discípulos dos profetas os acompanharam, aparentemente para todo lugar, né? E ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto. O manto era o quê, irmãos, que eu falei com vocês? Na tradição, acreditava-se que o manto representava o próprio poder do profeta. O poder estava concentrado no manto. Nós sabemos que isso é um símbolo, que o poder não estava no manto, ou mesmo no cabelo de Sansão. O cabelo, o manto, são símbolos do lugar onde Deus queria habitar naquela pessoa, né? Então, versículo 8. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Uau! Louvado seja Deus! Aleluia! Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Repara uma coisa, irmãos. Elias chamou Eliseu e Eliseu resolveu aceitar o convite de andar junto com Elias. Durante todo o tempo, Eliseu ficou junto a Elias, aprendendo com ele. Aqui nessa parte final da vida de Elias, Elias tentou ir sozinho para os lugares e Eliseu não deixou. Eliseu insistiu em andar junto. Por quê? Por que que Eliseu insistiu em andar junto ao profeta? Porque primeiro ele se comprometeu. Segundo, ele sabia que algo de bom poderia acontecer por andar ao lado de um homem com tanta experiência com Deus. Andar ao lado de um homem com tanta vivência com Deus. Lembrando que Elias não era super-homem. Elias era frágil. Elias era nervoso, medroso, às vezes corajoso, às vezes medroso. Era um homem de Deus normal, comum, como você e eu, mas cheio de poder, cheio da presença de Deus. Então, pela insistência de Eliseu, ele viu algo extraordinário. Certamente ele viu muitas coisas extraordinárias andando ao lado de Elias, mas
ele viu ali aquele momento final onde o Rio Jordão se abriu. E eles atravessaram o Rio Jordão a pés enxutos, em terra seca. Foi depois de ter atravessado o Rio Jordão, foi depois que Eliseu insistiu em ficar ao lado, mesmo o profeta pedindo para que ele ficasse onde ele estava, é que Elias fez a grande pergunta: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Talvez tenha sido a oportunidade da vida de Eliseu. Talvez tenha sido a pergunta mais esperada da vida de Eliseu. Porém, ele só recebeu aquela pergunta porque ele escolheu andar junto. Elias só pôde ter a tranquilidade de fazer essa pergunta porque aquele homem que escolheu segui-lo por conta própria, por livre desejo, diante do seu convite, ele só pôde fazer a pergunta porque viu que Eliseu permanecia. Eliseu não negociou. Eliseu se comprometeu com aquilo que ele disse que faria. É para ser seu auxiliar? É para andar junto a você? Eu vou andar junto a você. E ele andou junto. Chegou então o grande momento da vida de Eliseu. Ele ouviu do seu mestre a pergunta: o que eu posso fazer em seu favor? Eliseu respondeu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. A linguagem ARA, né? Revista e atualizada, que é mais conhecida comumente entre nós, me dá a porção dobrada do espírito que está sobre você, do espírito do profeta Elias. Porção dobrada do que tem sobre você, eu quero para mim. Elias, rapaz, é muito interessante. Eliseu não tem medo de ousar. Eliseu não tem medo de ousar porque viu o Deus que Elias servia. O Deus que Elias servia era grande demais, era poderoso demais. Então, se Elias tinha daquele poder, daquela unção, eu quero mais. Irmãos, eu fico pensando o quanto que a gente fica contente com tão pouco. Se a gente tem o pão de cada dia, a bênção do dia, está tudo bem. A gente não deseja mais do Espírito Santo, sabe? A gente não quer novos dons. A gente não pede por novos dons. A gente não pede por orar por alguém e ele ressuscitar, alguém morto e ressuscitar. A gente não ora para com os nossos próprios olhos ver alguém, um paralítico andar, uma doença sendo curada aos nossos olhos. A gente está tão normal, a gente está tão no fluxo normal da vida, a gente está tão ok, que a gente não ousa em Deus. Que a gente parece que não tem sangue no olho para desejar algo maior de Deus ou algo a mais da relação com Deus. E eu não estou falando só de milagres, eu estou falando de viver o dia a dia de maneira extraordinária em Deus. De durante a simplicidade do dia, viver a simplicidade do dia, mas experimentar daquilo que é extraordinário em Deus. É orar todos os dias de manhã e falar com Deus: Deus, onde que eu posso servir você hoje? Quem que pode conhecer o seu amor, Jesus, através da minha vida? Me dá a oportunidade hoje, Jesus, de compartilhar do seu amor para alguém. E me dá o privilégio de ganhar essa pessoa para Jesus. Senhor, coloca um enfermo para eu curar hoje. Eu quero curar um enfermo, Pai. Eu quero ajudar alguém financeiramente hoje, Senhor, me ajuda.
Coloca alguém na minha frente, no meu caminho hoje. Por favor, eu quero ser a resposta daquele que ora por provisão. Usa o meu dinheiro, usa a minha vida, usa quem eu sou. A gente está usando, você está usando na sua relação com Deus? Eliseu, diante da oportunidade da vida dele de pedir para um grande profeta, ele fala: olha, eu reconheço que algo extraordinário há em você. Muito legal isso, mas eu quero o dobro disso aí. Quero ser herdeiro dessa unção. Eu quero receber de Deus aquilo que você tem, porque eu vi o que você tem. Eu vejo o que você tem. Versículo 10. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Ou seja, permaneça. Não é só você pedir diante da grande oportunidade da sua vida, é você aprender a permanecer e esperar pela hora certa de receber de Deus aquilo que Ele pode te dar. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Pelo luto, seu pai acabou de sair, voando numa carruagem de fogo. Elias subiu aos céus, foi arrebatado diante dos olhos do seu auxiliar, diante dos olhos daquele que caminhava com ele, junto a ele, Eliseu. Ele rasga suas vestes em sinal de luto. Versículo 13. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído. O que era o manto? Qual era o símbolo do manto? O poder do profeta. Estava ali, com ele. Então é claro que Eliseu não deixaria o manto do profeta para trás. Ele agora, como o sucessor de Elias, ele pegaria do manto de Elias e o vestiria. Agora, o profeta era ele. Então, depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Aqui é a grande prova se ele receberia de Deus ou não a porção dobrada do espírito de Elias. Aqui estava o grande momento da vida de Eliseu no que diz respeito a depois do pedido. Ele ficou ao lado de Elias quando ele subiu. Nada extraordinário aconteceu com ele, a não ser o que ele viu que foi extraordinário. Nenhuma outra coisa aconteceu. Ele não sentiu um arrepio, ele não caiu ao chão, não há um relato da Bíblia sobre isso. O que ficou no chão foi a capa. Ele pegou a capa e agora estava diante do rio Jordão, que ele havia atravessado junto com o profeta Elias a pés enxutos. Estava agora constituído um grande conflito. Vamos ver se agora sobre mim está o mesmo que estava sobre Elias. Então, bateu nas águas do rio com o manto, exatamente como Elias fez, ou seja, ele aprendeu com Elias e fez como ele. Bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Irmãos, ele atravessou a pés enxutos
exatamente como Elias atravessou e ele tempos antes. Assim como ele bateu na água, assim como Elias bateu na água, Eliseu bateu na água. Tudo o que ele aprendeu, ele executou. Tudo o que ele viu, ele fez. E quando ele clamou, quando ele bateu nas águas, ele clamou, ele não falou, e agora o Espírito de Deus está sobre mim, não. Ele utilizou a prerrogativa que ele tinha do grande profeta que o ensinou. Onde está o Senhor Deus de Elias? E aí então as águas se separaram. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Eu vou terminar aqui na metade do versículo 15. O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Aqueles 50 que estavam ao longe olhando toda a cena, reconheceram Eliseu agora como um profeta de Deus. Irmãos, andar junto às pessoas é uma escolha que nós fazemos. E quando a gente anda junto de alguém, a gente precisa saber o que a gente quer. Com aquela amizade, com aquela relação. A gente precisa decidir o que a gente quer, porque se a gente não é intencional nas decisões, a gente acaba sendo levado pela vida e pelas relações sem comprometimento. Como assim? A gente vai permitindo com que as pessoas acessem o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, sendo que elas não são pessoas boas de estarem com a gente. Gente que não adicionam, sabe? Gente que, ao invés de te ensinar sobre Deus e sobre tudo aquilo que tem a ver com o céu, com o reino de Deus, elas te ensinam o contrário. Consequentemente, você ensina aos seus, seja filhos, seja cônjuge, seja colegas de trabalho, exatamente o que você é afetado por aquela relação, aquela outra relação. Nós precisamos saber com quem nós estamos andando junto. Nós precisamos hoje fazer uma avaliação sobre por que andamos juntos das pessoas que andamos juntos. Qual é o proveito disso? O que nós estamos aprendendo das relações? Esse é um aspecto. Eu tenho outro para você. Quem é mais maduro do que você espiritualmente, que você escolheu andar? Quem que você admira em Deus, como um homem ou uma mulher de Deus, que você se submete como discípulo? Quem é o seu discipulador? Quem anda com você? Quem que você está vendo as experiências com Deus e está aprendendo com ele, com ela? Quem são as suas referências que você expõe o coração? E mesmo que ele fale, não, eu vou sozinho, você fala, não, eu vou com você. Quem são as pessoas que falam as coisas que você não quer ouvir ou não gosta de ouvir? Quem são as pessoas que apontam seus erros para que você seja melhor, um melhor crente, um melhor homem, um melhor esposo, uma melhor mulher, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor amigo, amiga? Quem são as pessoas que você anda junto que contribuem para o seu crescimento? Andar junto não é sobre lazer apenas. Andar junto é o que nós aprendemos. A gente aprende quando a gente anda junto. Então eu queria hoje, através do exemplo de Elias e Eliseu, queria que você respondesse duas coisas.
e que você avaliasse duas coisas, e só. A primeira, avalie os seus relacionamentos. Avalie quem são as pessoas que você se relaciona e verifica se nessas relações há edificação e vida ou se não há. Porque certamente você está sendo influenciado por essas pessoas, porque você anda com elas. Se você avaliar que essas relações não produzem vida, abra mão em nome de Jesus. Rompa. Se distancia. Porque senão você vai morrer. Você não será o potencial que você pode ser em Deus. Você não será Eliseu, com porção dobrada do Espírito. Você não vai aprender aquilo que o profeta faz. Você só vai aprender mentira, desgraça, maledicência, jeitinho. Não vai abençoar você. Abra mão. A segunda coisa, quem é o seu discipulador? Com quem que você aprende sobre Deus? Quem é a pessoa que você anda junto, que você ora junto, que você presta contas, que você confessa pecados, que aponta os seus pecados, que te chama atenção, que fala que texto que você tem que ler na Bíblia ou te aponta os lugares para ler na Bíblia? Conversa sobre Deus com você. Quem é a pessoa que você escolheu ser discipulada por ela para você aprender com as experiências que ele tem com Deus, o que é uma vida piedosa em Deus? Quem é? Meu desafio para você hoje é escolha alguém para você se submeter como discípulo. Alguém para discipular você em torno da Bíblia, para ajudar você a crescer, ajudar você a viver o seu potencial em Deus, com toda a força, com tudo que você pode diante do Pai. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, esse é o meu sincero clamor a Deus, que você viva de maneira extraordinária no Pai e que você desfrute de tudo que Ele tem para você e que você viva para que Ele seja glorificado através da sua vida e das suas relações. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau.